E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Dr. Inácio André de Oliveira. Bom dia, juiz. Bom dia. Falar um pouquinho acerca da nova lei trabalhista que passou a vigorar agora desde o último sábado. Primeiro pedindo para que o senhor posicione o telespectador, já que o senhor representa a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, qual a opinião dos senhores acerca dessa nova lei? Olha, a associação, a MATRA, né, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 21ª Região, ela representa 56 magistrados aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? E essa quantidade de magistrados, ela gera possibilidade de interpretações múltiplas a respeito da nova lei. Porque a lei, quando ela entra em vigor, ela, por mais que ela pareça ter uma certa clareza, ela precisa ser interpretada de acordo com leis que já vigoravam, de acordo com a Constituição, né? E essa interpretação, às vezes, ela pode variar de magistrado para magistrado. Além disso, a reforma, ela tem aproximadamente 117 artigos que ela alterou na CLT, né? E, diante dessa grande quantidade de alterações que ela fez, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, pode haver variação tanto pela quantidade de alterações que ela fez, como também pela quantidade de magistrados que existe a possibilidade de interpretações, né? Então, assim, é algo que não dá para dizer, olha, ela é totalmente boa, ela é totalmente ruim, né? O tempo vai dizer, as interpretações são muitas, os artigos são muitos, então a gente tem que pensar por esse aspecto. Ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, e o tempo vai falar qual é o que vai prevalecer. Essa lei já entrou em vigor, doutor Inácio, e eu gostaria de perguntar, porque também é uma dúvida de muitos trabalhadores que têm nos procurado. E aquele que já trabalhava, que já tinha o seu contrato, ele já trabalhava, por exemplo, há 5 anos em uma empresa, vai continuar trabalhando, não foi demitido agora em razão dessa nova lei, nem foi admitido por isso também. Ele tem que se preocupar com essas mudanças? Muda alguma coisa para ele, já que ele já havia um contrato prévio? Tem que se preocupar, tem que pensar no que a lei diz, no que a lei determina. Porque o que acontece? Essa lei, a partir do momento que ela entra em vigor, ela se aplica inclusive aos contratos em curso, né? Existem algumas divergências de interpretação quanto a isso, se aplica ou não aplica, mas a corrente majoritária no sentido de que ela se aplica sim aos contratos em curso, então todas as regras dela valem inclusive para aqueles empregados que já estão trabalhando. E aí eu cito um exemplo, né? O empregado que for mandado a partir de agora em diante, ou que tenha o seu contrato rescindido a pedido dele de agora em diante, ele não precisa mais de ir até o sindicato para homologar a rescisão contratual, como acontecia antes. Por quê? Porque a lei trabalhista atual, com a reforma trabalhista, diz que não precisa mais. Ou seja, é um impacto dessa lei já na rotina do empregado que está contratado. Um outro impacto, pelo menos que espera-se com a nova lei, é a questão da abertura de postos de trabalho. Esse é o entendimento também do que deve acontecer num curto ou médio espaço de tempo da Justiça? Olha, a reforma trabalhista ela trouxe a possibilidade de algumas formas de contratação que trazem um custo menor para o empregador, né? Um exemplo dessa forma de contratação é aquele chamado trabalhador intermitente, que é aquele contratado por hora. Na verdade, ele é contratado com a possibilidade de ser chamado ou não para trabalhar por hora, ou por dia, ou por mês, e recebe de acordo com aquilo que ele trabalhar efetivamente. É mais barato por quê? Porque nesses contratos, o empregador não vai ter que exigir, não é obrigado a exigir a jornada total de trabalho e não é obrigado, por óbvio, a pagar o salário integral para o empregado, né? Então, assim, com essas contratações com um custo menor, pode ser que abra outros postos de emprego, né? Por exemplo, principalmente nessa época de final de ano, que existe uma sazonalidade na necessidade de mão de obra, pode ser que alguns empregadores contratem mais. Agora, tem que sempre ter em mente, não é um emprego, apesar de ele representar a partir de agora um empregado formalmente contratado, o que é positivo, não é um emprego com as mesmas garantias salariais do outro, porque o trabalhador pode trabalhar por pequenos períodos e receber valores mais baixos. Falando nesse sentido, na opinião da associação, o trabalhador perdeu direitos com essa reforma trabalhista ou não perdeu? Porque isso, inclusive, foi um debate no campo político e no campo também dos sindicatos muito grande, né? Dizendo que uns diziam que os trabalhadores iam perder uma série de direitos, outros diziam que os trabalhadores não perdiam nenhum deles. Alguns direitos foram claramente suprimidos, sim. Em que pese os direitos centrais do contrato de trabalho não tenham sido suprimidos, o que eu digo de direitos centrais, né? Salário, irredutibilidade salarial, 13º, férias, esses não foram suprimidos. Alguns outros direitos que vinham sendo reconhecidos ou na própria lei ou na jurisprudência foram suprimidos pela lei, né? E aí eu cito o exemplo da questão do trabalhador que trabalha em 12/36. Pela jurisprudência anterior, se ele trabalhasse em feriado, ele tinha direito a receber o labor dele no feriado, o trabalho dele no feriado.
pela reforma trabalhista, esse direito foi suprimido. Entende-se compensado o feriado que ele trabalhar por aquela folga que ele tem nas 36 horas de descanso. Então, esse é um exemplo. Alguns direitos foram efetivamente suprimidos. Falando um pouco mais da Justiça do Trabalho, que aqui a do Brasil é uma das mais demandadas em todo o mundo, qual a expectativa dos magistrados com essa nova lei entrando em vigor agora, né, que foi no último fim de semana? Essa demanda deve diminuir, deve aumentar, não deve mudar? Por alguns aspectos, a reforma trabalhista ela promove uma diminuição de demanda, por outros, ela promove um aumento. E eu vou explicar o porquê. A questão é a seguinte, por exemplo, com relação a interpretações que eram dadas para a lei trabalhista e que geravam uma certa quantidade de demanda, previam direitos, por exemplo, à indenização pelo uso de marcas no uniforme da empresa, alguma coisa assim, a reforma trabalhista veio a suprimir essas interpretações, veio a suprimir esses entendimentos. Então, as demandas que antes eram ajuizadas para fins de postular esses direitos, elas não vão existir mais. Por outro lado, a lei nova, quando ela entra em vigor, é aquela história que eu disse, ela precisa ser interpretada. E ela gera, no início, uma grande quantidade de possíveis interpretações, porque a lei é muito complexa, existem várias disposições. Não só a lei trabalhista, todas as leis, em todas as áreas. São assim. E essa possibilidade de múltiplas interpretações podem gerar processos buscando essas interpretações, né? E, por outro lado, tem que se pensar o seguinte, se a supressão de algumas interpretações e a criação de novas tende a estabilizar a quantidade de demanda como está, tem que sempre pensar que uma coisa não diminui. Existem excelentes empregadores que pagam as suas obrigações em dia, mas infelizmente existem outros que não pagam. Sejam por dificuldades financeiras, sejam efetivamente pela vontade de não cumprir a lei, né? Eles vêm a deixar de pagar as suas obrigações. E esse é o grande quantitativo que existe na Justiça do Trabalho hoje de ações, é por obrigações claras que deixaram de ser cumpridas. Então essas não vão cair, a não ser que os empregadores, a partir de agora, né, cumpram todas as leis, cumpram todas as suas obrigações. Dentre os pontos polêmicos dessa nova lei, o que é que deve gerar maior demanda em razão dessas interpretações que podem ser diversas de um juiz para o outro? Eu acho que, por exemplo, as questões referentes à extensão da negociação coletiva, né, que foi um dos pontos centrais da reforma trabalhista, que é priorizar o negociado sobre o legislado. O que é isso? Aquilo que o sindicato dos trabalhadores negocia com a empresa vale mais do que a lei, né? Agora, com relação à interpretação da extensão que vai ser possível essa negociação, é um ponto que pode haver uma certa insegurança ao longo do tempo, pelo menos no começo. Com o tempo, esses entendimentos vão se estabilizando de novo e aí a tendência é que as dúvidas e interpretações elas diminuam. A associação, ela vê alguma resistência para a aplicação dessa lei aqui no Rio Grande do Norte? Existe alguma resistência por parte que seja dos empregados, dos empregadores ou mesmo do próprio judiciário no sentido de ver essa lei aplicada logo? Dos empregados e dos empregadores eu não vejo essa resistência, por enquanto. Até mesmo porque quem geralmente tem como é que se diz, a gestão da aplicação ou não na relação de trabalho é o empregador e para ele a reforma efetivamente trouxe pontos positivos. O que se tem dito muito é que o judiciário não vai aplicar, que os juízes não vão aplicar, o que não é verdade. Isso não é verdade. Pode existir aí uma pequena minoria de juízes ou de outras carreiras públicas que efetivamente não vão aplicar na sua integralidade, mas é como eu estou dizendo, uma pequena minoria dos magistrados. A grande maioria vai aplicar, em que pese tenha que interpretar essa lei de acordo com a Constituição, de acordo com as outras leis vigentes. Então, assim, pode às vezes estar claro ali, mas o que vai ser aplicado não vai ser exatamente aquilo, né? Mas, assim, deixar de aplicar a lei, isso não é possível. Isso precisa ser aplicado e vai ser aplicado.